Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Mário, de História. Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre a questão do escravismo no Brasil e vamos entender como foi a dinâmica do escravismo no nosso país, tá certo? Será uma aula rápida, vocês vão entender bem facilmente. Eu espero que a gente possa fazer algo bem claro para vocês, tá certo? Bom, quando vocês viram na última aula que nós tínhamos falado sobre o Brasil colonial e como era dinâmico da vida colonial no Brasil, a produção do açúcar, como os portugueses colonizaram o nosso país. Só que a grande questão que está em voga aqui era, primeiro, como é que se ia fazer trabalho na América, né? Como é que os portugueses iam conseguir gente para trabalhar? Portugal é um país muito pequeno, sendo um país pequeno, Portugal não tinha mão de obra disponível, e montar um engenho de açúcar no Brasil era muito caro, muito caro. Então não se tinha que se economizar o máximo possível. Então não se tinha a ideia de pagar salários para as pessoas que viessem trabalhar aqui, certo? Havia alguns brancos que trabalhavam nas lavouras de açúcar, nas lavouras de cana-de-açúcar, mas o trabalho principal vai ser por parte de escravos. E aí tem uma coisa interessante, viu, pessoal? Quem é que ia ser o primeiro tipo de escravo? Os portugueses tentaram escravizar quem? Os índios. Os índios que já moravam aqui, os portugueses tentaram sequestrá-los e forçá-los ao trabalho escravo. Bom, o que aconteceu foi que houve uma inadaptação do índio ao trabalho no engenho. Por que o índio foi inadaptado? Eu explico para vocês. O índio não tinha um ritmo de vida semelhante ao do europeu. Aqui no Brasil, as tribos indígenas não tinham escravidão, elas não tinham desigualdade social, as tribos trabalhavam para manter uma harmonia social, que não houvesse assim ricos e pobres, eles não tinham dinheiro, era uma sociedade diferente. Então os índios trabalhavam apenas para o que era necessário e pensando no bem dele, obviamente, mas também da tribo. Com os trabalhos bem divididos, ele trabalhava pouco. O trabalho na lavoura era desgastante ainda, 12, 14 horas por dia, cortando cana, levando nas costas. Então, esse era o grande problema. E aí, o índio não era adaptado a esse tipo de trabalho, e mais do que não se adaptar a esse tipo de trabalho, ele não entendia a lógica de trabalhar que não fosse para o bem da comunidade. Trabalhar forçado, mediante violência. Então, criou-se uma barreira cultural. Para piorar, as doenças que os europeus traziam matavam muitos índios. Eles não tinham defesas imunológicas para essas doenças. Certo? Outra coisa também é que a igreja não via com bons olhos escravizar os índios. Quando a igreja católica viu aqui no Brasil os índios que ficavam nus e não sentiam vergonha, que não trabalhavam para se cansar, trabalhavam apenas o necessário, eles lembraram, por exemplo, dos personagens bíblicos Adão e Eva, que ficavam nus, não sentiam vergonha, que antes do pecado não precisavam trabalhar. Então eles pensaram o quê? Eles pensaram que essas pessoas, os índios, eram inocentes, então que não deveriam ser forçados ao trabalho, deveriam ser convertidos ao cristianismo e viver em sociedade, certo? Já por que então, professor, não tinha isso a ver com os africanos? Aí você tem que entender, os africanos já se relacionavam com os europeus há muito tempo. E na própria África já existia escravidão. Outra coisa era que trazer o escravo da África para cá era mais vantajoso para os colonizadores portugueses. Os índios conheciam as matas, fugiam facilmente. Já os africanos, quando viessem ao Brasil, eles teriam um território novo que não conheciam, isso dificultaria as fugas, certo? E dificultaria a resistência. Sem contar que, como já havia escravidão na África, era muito comum já pegar gente que lá já era escravizada, tá certo? E aí vai se formar no Brasil a dinâmica do tráfico negreiro. O tráfico negreiro enriquecia a burguesia da metrópole e gerava tributos ao rei. Então, Portugal vai incentivar a escravidão, certo? Os traficantes capturavam os negros nas colônias portuguesas na África e depois vendiam-os a diversos interessados. Uma coisa, viu, gente? A escravidão não é uma coisa boa de se falar, não é uma coisa leve de se falar. A escravidão não foi assim um acidente na história, é uma coisa extremamente grave.
Os escravos sofreram bastante. E o fato de haver escravidão na África não justifica que existe escravidão no Brasil. Não justifica o sofrimento que as pessoas passaram, certo? É bom deixar isso bem claro. Para ninguém ficar dizendo que o fato de que na África tinha escravos é desculpa para dizer que a escravidão não foi nada demais na nossa história. Não, é uma coisa grave que tem consequências até hoje, tá? Aqui, ó, as principais rotas de escravos para o Brasil. Os principais portos eram de Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Belém e São Luís também recebiam escravos. E aqui em Sacramento, já ali onde hoje é o Uruguai, mas era território brasileiro na época, também era um porto de escravos bem importante. Mas os principais pontos eram Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, certo? Aqui um quadro alusivo ao tráfico negreiro, você percebe um europeu com um africano, aí você percebe que ele é alguém rico, né, com símbolos de riqueza, com cachimbo, roupas, lanças, vendendo escravos aqueles amarradinhos pelo pé. Aí uma coisa interessante, os escravos eram vendidos nus. Isso aqui, obviamente, colocado aqui é para não causar escândalo. Mas os escravos eram vendidos nus. Era para você ver se ele não tinha nenhuma doença, né, se ele era forte, e por aí vai. Certo? O comércio de escravos era um comércio extremamente brutal, certo? Que não levava em consideração o bem-estar do escravo. Os escravos eram colocados no porão dos navios negreiros nessas condições, nesse aperto brutal que você vê aqui. Isso aqui é um pequeno mapa de como se achava que deveriam se acomodar os escravos no porão do navio. Só para você ter uma ideia da brutalidade que era a escravidão. Certo? Outra coisa, vou mostrar aqui para vocês, a realidade do navio negreiro era muito pesada. Os escravos viviam em lugares escuros, quentes e com pouquíssima higiene. Então, muitos deles adoeciam no caminho e morriam. A viagem podia durar de 3 a 5 semanas. Eles comiam mal, não eram permitidos eles dar sua própria higiene. E mais que isso, você vinha aí mulheres grávidas, crianças. Era um ato muito brutal, gente. O navio negreiro não é um canto legal, não é um canto bonito. Foi algo muito brutal, algo muito triste na história do mundo, especialmente do Brasil, a escravidão. Nesse quadro aqui, né, você percebe os brancos tirando aqui um negro que provavelmente está morto, outro recebendo água aqui, ó, e eles colocados no chão, mal acomodados, mulheres amamentando. Era muito comum morrer muitos escravos. Para o traficante de escravos, dizer, não, deixa morrer. Só vai chegar ao Brasil os mais fortes, aqueles que realmente vão render dinheiro. Certo? Aí, ó, a mortalidade dos navios negreiros era extremamente alta. Nos primeiros anos chegava a 30%. Isso é quase 1 em cada 3, viu, crianças? Certo? E, professor, durante a escravidão, quantos escravos vieram no Brasil? A escravidão no Brasil, o tráfico de escravos, durou de 1530 a 1850. Então, de tráfico, não de escravidão, a escravidão durou mais, mas de tráfico de escravos nós temos 320 anos. Em 320 anos, o Brasil recebeu oficialmente quase 5 milhões de escravos. Mas o número deve ser bem maior, viu, gente? Muita gente trazia escravos sem registrar ao governo português, que era para não ter que pagar impostos para vender esses escravos. Então, talvez o número seja muito maior a quantidade de escravos que foram trazidos da África até o Brasil. E uma curiosidade também, há também o tráfico de escravos interno, porque o filho do escravo seria também escravo. Então, além do tráfico negreiro que vinha da África para cá, havia um tráfico negreiro interno, um comércio interno, porque as crianças eram vendidas, né? Algumas escravas tinham muitos filhos, eram engravidadas de propósito, né? De maneira violenta, justamente para gerar lucro ao senhor de engenho, que ele vendendo a criança escrava, porque ela valia mais, já que ela tinha sido acostumada à escravidão desde cedo. Então, era uma situação realmente brutal, né? Cruel. E, para a gente encerrar, como é que era a venda de escravos? A venda de escravos eram feita em feiras comuns, havia mercados de escravos. Os mercados em geral, você tinha mercadores de várias coisas e tinha mercadores de escravos. Aqui o quadro também mostrando, ó, os escravos aqui à mostra, enquanto os brancos negociam, né, o escravo. Então, não era uma situação fácil de se lidar. Certo? As condições do escravo eram desumanas, né? Não havia, eu vou deixar claro, não havia escravidão boa, viu, gente? Aquela noção de escravo
como aqueles que você vê nas novelas, que o escravo é bem tratado, que o escravo é alguém da família, que os senhores brancos são bondosos. Isso não faz o menor sentido. A escravidão se mantém com a violência, para manter o cara obediente. Então foi um movimento muito brutal a escravidão. Não foi uma coisa bonita de se ver, tá certo? Outra coisa cruel eram os castigos físicos, né? A escravidão tem esse lado brutal, né? Eu já falei aqui. Os castigos físicos eram muito comuns, como essa máscara para deixar o escravo sem comer por alguns dias, a palmatória, né? Mas o castigo mais comum, pelo menos o mais lembrado é esse aqui, ó, que era o tronco. E aí, pô, professor, como é que você usava violência para controlar os escravos? Era simples, você jogava um escravo contra o outro. Esse quadro era interessante. Por exemplo, aqui você vê que um escravo chicoteia o outro, enquanto os brancos apenas olham. Aqui você vê um escravo trazendo o outro para ser punido, ele é amarrado aqui, sentado por outro negro. E sempre os castigos em público, nas vilas. Aí o professor, por que isso? Porque a ideia era manter o escravo também amedrontado. Primeiro, para acabar com a miséria entre os escravos, fazia-se o quê? O escravo obediente ganhava o direito de bater no lugar de apanhar. Então, qual era a situação? Jogava um escravo contra o outro. Quem era obediente, batia. Quem não obedecia, apanhava. A ideia da escravidão era também jogar os escravos uns contra os outros para que eles não se unissem para lutar contra a escravidão. É uma sociedade muito brutal, gente. Você percebe aqui, ó. Os brancos apenas olham, os guardas também apoiavam. Era muito triste essa situação, certo? Então, eu espero ter explicado para vocês aqui um pouquinho da escravidão, essa é a nossa primeira parte da aula. Depois nós teremos uma outra aula para explicar esse assunto. Grande abraço, gente. Valeu. Foi muito bom estar com vocês.